Fala galera do canal Sprint Final, tudo bem com vocês? Beleza? Eu sou o Edu Rocha e hoje vamos fazer a análise do percurso da Corrida de Revezamento Entre Parques 2023, prova que vai acontecer no dia 30 de julho de 2023 e ela pode ser realizada em quarteto, dupla e solo. E hoje eu vou fazer um apanho geral tanto dos trechos dos quartetos, quanto dos trechos das duplas e do solo. Tudo separadinho para você, você vai entender depois da vinheta. Se liga. Muito bem, galera, é o seguinte, antes de eu falar para vocês como que vai ser a divisão aqui para você ir direto para o seu trecho, eu vou fazer uma vez esse pedido. Se você não é inscrito no canal Sprint Final, inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube, em todas as redes sociais que estão passando aqui para vocês e também compartilhe esse vídeo com a sua equipe, com a sua dupla. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que vai participar dessa prova, porque ela é muito desafiadora, ela é uma prova muito interessante por se tratar de equipe, de dupla, e você que vai fazer o solo tem um caminho longo e árduo pela frente, mas que eu tenho certeza que você tem capacidade. Faça isso por mim. Faça isso por você. E não esqueça de deixar aquele like no final do vídeo. Vai que você gostou e resolve deixar esse carinho aqui para mim. Muito bem, gente. Eu vou separar esse vídeo em algumas partes para você ir direto para ela. Exatamente nesse minuto que está aparecendo aqui para vocês, eu vou começar a análise do primeiro trecho do quarteto. Nesse minuto que está passando, o segundo trecho do quarteto. Nesse minuto que está passando, o terceiro trecho do quarteto. Nesse minuto que está passando, o quarto trecho do quarteto. Agora, nesse minuto que está passando, o primeiro trecho da dupla. Nesse minuto que está passando, o segundo trecho da dupla. E nesse minuto que está passando, para você que vai fazer ela solo, ou seja, o percurso inteiro. Fechou? Muito bem, gente, vamos começar então agora a análise do percurso do primeiro trecho do quarteto da Entre Parques 2023. Olha o mapa que está passando aí na tela para vocês, que foi desenhado no Strava. Tá aí, gente. Esse é o nosso mapa, tá? Ele vai correr deste ponto aqui até esse ponto e aqui embaixo a altimetria. Primeiro, deixa eu falar então como que vai ser o percurso. Um percurso simples de você perceber as ruas. Bom, o primeiro trecho vai largar ao lado do Museu do Olho, aqui na Manuel Eufrásio, e vai entrar aqui nessa rua que é a Marechal Hermes, vai passar em frente ao Museu do Olho. Na rotatória, nós vamos pegar a Deputado Mário de Barros, vamos descer até a Matheus Leme. Sobe a Matheus Leme até um determinado ponto que a gente vai fazer uma quebra. Quer ver? Então, ó, sobe a Matheus Leme, vai subindo, vamos fazer uma quebra, vamos entrar na paralela aqui, indo em direção ou no sentido do Parque São Lourenço. Vamos novamente voltar aqui para Matheus Leme, vamos fazer um contorno aqui. E entrando na lateral, na paralela da Matheus Leme, nós vamos direto aqui até o Parque São Lourenço e no início do Parque São Lourenço a gente já entrega o bastão para o segundo trecho. É um percurso simples de se perceber e vamos verificar no que diz respeito à altimetria e à sua distância. O Strava está calculando com uma distância de 4.260 metros ou 4 quilômetros e 260 metros e tem uma altimetria, um ganho de altimetria de 22 metros. É muito importante dizer que é uma distância aproximada, que é desenhada e calculada pelo Strava, não fica 100%, mas a gente tem uma determinada ideia. Vamos verificar a altimetria? Muito bem, gente, então vamos lá. Largando aqui, a gente já larga numa subida, porque é ao lado do Museu do Olho, tá? E entramos na Marechal Hermes. E aqui, você logo percebe que no quilômetro 01 ou nos 100 metros começa uma descida. Veja que é uma descida que começa na Marechal Hermes e vai terminar lá na Deputado Mário de Barros. Então, do quilômetro, vamos colocar do quilômetro 0 até o quilômetro 1. Então, você tem 1 quilômetro de descida.
A partir daí, você vai ter uma parte plana do quilômetro 1 até o quilômetro 1,9, basicamente uma parte plana. E aqui você tem um falso plano na Matheus Leme. Tem uma subidinha aqui, observe, do quilômetro 2 e vai indo esse falso plano até chegar bem próximo ao Parque São Lourenço. Aqui no início do Parque São Lourenço, no quilômetro mais ou menos 4,2 e tal, você tem uma subidinha um pouquinho mais avançada, entrega o bastão para o segundo colocado e ali mais ou menos no 4,3, 4,2, você termina a sua participação, você que está fazendo o primeiro trecho. É um trecho considerado até simples perto do que vem pela frente. Fechou? Vamos então agora começar a análise do trecho 2 da Entre Parques. Observe o que vai aparecer na tela aí para vocês. Tá aqui, gente, esse é o mapa que nós temos do nosso percurso, vai sair do Parque São Lourenço e chegar até o Parque Tanguá. O Strava está calculando uma distância de aproximadamente 4,2 km e um ganho altimétrico de 129 metros. É importante dizer que o cálculo que o Strava faz é um cálculo aproximado, mas é bom para a gente ter uma ideia. Aqui embaixo nós temos a altimetria, é uma altimetria bastante avançada, inclusive eu quero conversar com vocês um pouquinho a esse respeito. Eu considero o trecho mais difícil no que diz respeito à altimetria. Tem subidas longas e fortes, descidas longas e fortes, a ponto de inclusive ter que segurar. Mas vamos ver o que está aparecendo no gráfico para vocês, vamos falar um pouquinho sobre o percurso. Tá aqui, gente. Esse é o percurso, deixa eu aumentar aqui. Nós vamos então largar aqui do início do Parque São Lourenço. Vamos fazer mais ou menos 3/4 de volta aqui no Parque São Lourenço. Vamos sair por trás do parque, aqui é o estacionamento de trás do parque, e entrar numa quebra aqui um pouco complicada com ruas não muito conhecidas. Essa aqui é a Matheus Leme, a gente quebra depois e faz um monte de quebra dentro do bairro, tá vendo? Ó? Monte de quebra dentro do bairro, não ruas nada conhecidas, mas indo no sentido da João Gava. A João Gava sim é conhecida, porque aqui é a Pedreira Paulo Leminski, aqui tem uma subida muito forte, diga-se de passagem, já passamos por algumas, eu já vou mostrar. Vamos entrar nessa rua que é a Rua Eugênio Flor, que é uma rua que vai te levar até o Parque Tanguá. Aqui está o Parque Tanguá, a gente vai virar à esquerda. Vamos correr uma parte do Parque Tanguá, a parte lateral aqui do Tanguá, a parte de trás aqui do Parque Tanguá e aqui a outra parte lateral, numa subida muito forte até fazer esta quebra e entregar mais ou menos no meio da subida do Parque Tanguá para o atleta que fará o terceiro trecho. É um percurso de muita altimetria, eu quero te chamar a atenção. Observe ele no gráfico. Eu vou colocar aqui, você vai percebendo um pontinho azul passando ali, mas o que mais importa é o seguinte, essa parte inicial aqui é uma parte inicial bem plana, mais ou menos, ela tem uma pequena variaçãozinha altimétrica, mas é perto do percurso, é a parte mais plana, que é dentro do Parque São Lourenço. Aí a gente vai entrar por bairro. No bairro nós temos já uma descida e aqui no quilômetro 0,8 desse trecho nós vamos ter uma subida de aproximadamente 200 metros bem forte. Uma descida e aqui eu te chamo a atenção. Quilômetro 1 até o quilômetro 1,5, ou seja, 500 metros de uma subida muito forte. Ela é realmente muito forte. Depois desce e entra numa parte plana. No quilômetro 2,5 desse trecho, nós vamos entrar numa subida que tem aproximadamente 600 metros, uma subida forte, indo no sentido agora do Parque Tanguá. Aqui, dentro do Parque Tanguá, eu quero que você observe, quilômetro 3,7 tem essa descida muito forte, do 3,7 até o 4,4. Então nós temos essa descida forte na lateral do Parque Tanguá e depois, gente, nós terminamos os últimos, do 4,4 até aproximadamente o 4,8 na subida mais íngreme que nós temos na prova,
que você já está no final do seu trecho e vai entregar no meio dela para o atleta que fará o terceiro trecho. É um percurso muito forte, é o percurso de maior altimetria da prova. E com isso podemos entrar na análise do terceiro trecho do quarteto, que é um percurso que vai sair do Parque Tanguá e vai até o Parque Tingui. Observe o que está mostrando no mapa para vocês. Tá aqui, gente, o desenho feito pelo Strava. Observe que ele está colocando uma distância aproximada de 4,98 km, então 5 km basicamente, e um ganho altimétrico de 51 metros. Aqui nós temos o mapa, praticamente uma reta, tá vendo? É bem praticamente, porque eu vou falar para vocês alguns detalhes, e aqui a altimetria. Depois a gente vai falar sobre ela, tá? Mas deixa eu contar para vocês como que é a nossa brincadeira aqui do Parque Tanguá até o Parque Tingui. Então nós pegamos no meio de uma subida aqui do Parque Tanguá muito forte, tá? Estamos indo no sentido da Fredolin Wolff. Aqui está aparecendo Rua Domingos Antônio Moro, mas a continuação dela é a Fredolin Wolff. Vamos descer a Fredolin Wolff até chegar exatamente na entrada do Parque Tingui. Ó, então nós temos toda essa descida aqui da Fredolin Wolff e aqui está o Parque Tingui. A gente entra e vai no meio do Parque Tingui. Vamos passar por esse parque lindo, por baixo de pontes, por percursos de uma variação altimétrica e vamos fazendo essa continuidade aqui no Parque Tingui até chegar na parte de trás do parque. Ó, a gente vai passar aqui ao lado do lago e essa aqui é a parte de trás do parque. Porém, nós vamos entregar o bastão no início dessa parte de trás aqui, já para o atleta que fará o quarto trecho. É um trecho, vamos dizer assim, que ele tende mais para descida. Tem algumas subidas sim, ela tende para descida, tem um início muito forte e depois o final uma parte plana. Eu quero mostrar a altimetria para vocês, observe que vai aparecer no gráfico. Bom, gente, está aqui, ó. Nós temos então aqui o nosso gráfico inteiro, tá? Você pode dar uma olhada aqui, mas eu quero te chamar a atenção em alguns pontos. Bom, primeiro, começa subindo, como eu disse, uma subida muito forte mesmo, tá? Tudo bem que são 200 metros, 300 metros dessa subida, mas é a subida mais íngreme que nós temos na prova. E temos depois uma descida, vamos ter uma parte aqui de uma subida também do 0,3 até o 0,5, então nós temos mais 200 metros, e a partir daqui, basicamente, descida. Observe que do quilômetro 0,4 até o quilômetro 2,1, praticamente só descida. Aqui nós estamos falando exatamente da Fredolin Wolff até o início do Parque Tingui, tá certo? Dentro do Parque Tingui tem uma variaçãozinha altimétrica, principalmente aqui no final, ó, tá vendo? Mas ele é praticamente plano, é a parte mais plana que nós temos do parque, diga-se de passagem, porque se fosse pela lateral, pegaria muita subida. Mas não, ele tem essa parte bem plana e tem finalizando, na verdade, os 5 quilômetros ali no início da parte de trás do Parque Tingui. Fechou? E com isso podemos começar a análise do percurso do quarto trecho para quem vai fazer essa prova em revezamento. Observe o mapa que vai aparecer para vocês. Tá aqui, gente. Esse é o desenho do quarto trecho da Entre Parques. Aqui nós temos da onde nós vamos sair, que é o Parque Tingui, e chegar aqui, que é o Parque Barigui, no estacionamento da BR-277. Esse desenho ele foi feito no Strava e o Strava está calculando com uma distância de 6,08 km, então 6,100 basicamente, com um ganho altimétrico de 68 metros. Aqui nós temos a altimetria, vamos falar bastante dela, tá? E também, obviamente, contar como que nós vamos fazer aqui no sentido do nosso percurso. Bom, nós vamos no início da parte de trás do Parque Tingui, vamos fazer esse contorno aqui, indo no sentido da José Casagrande. A rua José Casagrande, ela vai te levar até o Parque Barigui. No início dela, nós temos a famosa subida da Trombini.
Vamos ter também vários sobes e desces nessa hora e vamos cruzar a Manuel Ribas, chegando aqui que é o Parque Barigui. Entramos na mata do Parque Barigui e aqui nós já entramos na pista, lá de trás do Parque Barigui. E aqui é tudo na pista, tá? Vamos entrando na pista do Parque Barigui. Aqui está o Museu do Automóvel, para você ter uma ideia. Vamos passar por baixo da ponte, fazer essa volta, tudo pela pista do Parque Barigui, levando aqui nessa lateral até exatamente, você vai ver aqui, ó, o estacionamento da BR-277, fechando o percurso em aproximadamente 6,10 quilômetros. É um percurso que tem um início bastante difícil e depois o Parque Barigui mais plano, parque o qual a gente conhece bastante. Mas então vamos ver a altimetria, observe o gráfico. Bom, gente, então a gente vai largar lá do Parque Tingui, essa parte plana que é toda dentro do Parque Tingui e uma parte na Rua José Casagrande. E aqui começa o calvário deste percurso. Do quilômetro 1 até o quilômetro 1,3 é exatamente a subida da Trombini. Só que a subida da Trombini ela vai além disso aqui, porque ela sobe, desce, depois do quilômetro 1,3 até o quilômetro 1,4, então 100 metros de uma subida bem forte, depois desce e aqui a subida mais complicada, que é quando a gente está quase chegando na Manuel Ribas e até cruzar a Manuel Ribas, do quilômetro 1,7 até o quilômetro 2, 300 metros. Eu diria que daqui, do quilômetro 0,9 até o quilômetro 2, então nós temos 1,1 km, você tem uma variação altimétrica com subidas e descidas fortes. Aí dentro do Barigui, na mata, nós vamos ter essa descida aqui, ó. É uma descida que é do quilômetro 2 até o quilômetro 2,6. Tomar cuidado com o piso, principalmente porque é um piso sempre bastante úmido e se chover é pior ainda. E depois, aqui do quilômetro 2,6 até o final, é dentro do Barigui, na pista, né? Observe que é uma parte bem plana, tá? Uma parte plana. Aqui tem essa quebrinha, mas não é nada demais mesmo. E vamos chegando até o estacionamento da BR-277 para fechar esta prova. Tá aí, gente. Essa então é a análise dos 4 trechos que nós temos da Entre Parques. Fiz essa separação para ficar um pouco mais fácil para você que já sabe qual é o trecho que vai participar. E agora nós vamos começar a análise do percurso das duplas. Vamos colocar na tela o primeiro trecho da dupla. Lembrando que o primeiro da dupla tem que fazer obrigatoriamente o primeiro e segundo trechos e o segundo da dupla tem que fazer obrigatoriamente o terceiro e o quarto trechos. Fechou? Então, vamos ver aí na tela o primeiro trecho da dupla. Observe você que vai fazer o primeiro da dupla, que você vai correr basicamente 9,22 quilômetros e um ganho altimétrico de 156 metros. É importante dizer que este desenho ele foi feito no Strava, o cálculo foi feito pelo Strava e são valores aproximados. A gente tem que tomar por base detalhes, mas não exatamente no total da distância, exatamente o ponto onde começa, onde termina uma subida, uma descida ou uma parte plana. Tá aqui, gente. Vamos largar do Museu do Olho e vamos entregar no Parque Tanguá, tá? Deixa eu mostrar aqui basicamente o percurso que será feito para o primeiro da dupla. Então nós vamos sair do Museu do Olho, mas na Manuel Eufrásio, na parte lateral. Vamos pegar a Marechal Hermes, aqui passa em frente ao Museu do Olho, Museu Oscar Niemeyer. Vamos entrar na Deputado Mário de Barros e pegar a Matheus Leme. A Matheus Leme tem uma boa distância nela. Depois vamos fazer uma quebra, você vai ver aqui, ó. Vamos fazer uma quebra, entrar na paralela e indo no sentido do Parque São Lourenço. Volta para Matheus Leme aqui e aqui nós vamos entrando basicamente no Parque São Lourenço. Continuamos no Parque São Lourenço, damos aqui basicamente 3/4 de volta e vamos sair aqui na parte de trás, do estacionamento de trás do Parque São Lourenço e vamos quebrar, voltar para Matheus Leme e entrar num trecho aqui com ruas nada conhecidas. Dentro do bairro
mas eu quero dizer para vocês que nós estamos indo no sentido da João Gava, que é a rua da Pedreira Paulo Leminski, tá? Vamos fazendo esse caminho e, entrando na João Gava, aqui é a Pedreira Paulo Leminski, vamos entrar aqui na rua Eugênio Flor e a rua Eugênio Flor vai nos levar exatamente até o Parque Tanguá. Detalhe é que o primeiro ainda corre uma parte do Parque Tanguá. Essa descida lateral aqui do Parque Tanguá, até chegar nessa parte aqui, que é uma subida gigantesca e muito forte, e no meio da subida a gente entrega para o segundo participante da dupla. É um percurso do primeiro e do segundo trechos para quem vai fazer quarteto. Eu vou considerar o seguinte, a primeira parte é uma parte tranquila, e quando você sai do Parque São Lourenço, você vai chegar no trecho mais difícil que nós temos na prova. Saiu do Parque São Lourenço, é uns sobes e desces muito fortes. Subidas longas e íngremes, algumas curtas, mas bastante íngremes, e descidas longas e também íngremes. Eu quero mostrar a altimetria, observe aí no gráfico. Tá aqui, gente. Bom, deixa eu colocar o mapa inteiro aqui, se você quiser acompanhar pela bolinha azul que aparece ali, mas eu quero te mostrar ali embaixo, basicamente, a altimetria. Então a gente vai subir aqui no início, porque o início é ali na parte lateral do Museu do Olho, uma subida, mas nada demais. E aqui começa uma parte de uma descida até chegar na Matheus Leme, enfim. Então nós vamos ter essa descida do quilômetro 0,1 até o quilômetro 0,7, 600 metros. Entra nessa parte mais plana da Matheus Leme e depois um falso plano da Matheus Leme, tá? Que vai até basicamente aqui o quilômetro 3,3. Aqui entra um pouquinho numa subida, então do quilômetro 3,3 até o quilômetro 4,4, então 1,1 quilômetro de subida. Entra numa parte um pouquinho mais plana e daí nós já estamos saindo do Parque São Lourenço. E aí aonde eu falei para vocês que é o mais complicado. Olha aqui, gente, do quilômetro 5,2 até o quilômetro 5,9, apesar de ter uma pequena descida aqui no meio, eu considero que são 800 metros de uma subida muito forte, mas é muito forte mesmo. Depois nós temos uma descida do 5,9 até o 6,3, uma descida também forte, entra numa parte um pouquinho mais plana, só que aqui no quilômetro 6,8 até o quilômetro 7,5, que dá 700 metros basicamente, de uma subida muito elevada também, tá? E já estamos chegando agora ali no Parque Tanguá. E aqui é aquela descida da lateral do Parque Tanguá. Na verdade, ela começa um pouco antes, do 7,5 até o 8, basicamente, você ainda está fora do Parque Tanguá. Mas aqui, do 8 até o 8,7, é aquela descida muito forte do Parque Tanguá. Porém, você conta do 7,5 até o 8,7. Então, uma descida muito longa mesmo, antes e dentro do Parque Tanguá. E observe que o final é uma subida muito, mas muito forte mesmo. É a subida mais íngreme da prova. Ela vai ter aí em torno de 300 metros para você entregar para o segundo participante, mas é uma subida muito importante e o segundo vai continuar essa subida e começar a sua parte. Então, é um percurso de muita variação altimétrica e a segunda parte bem complicada. Mas vamos agora começar a análise do percurso do segundo atleta das duplas. Um percurso que vai largar do Parque Tanguá, passando pelo Tingui e finalizando no Barigui. Observe o mapa que vai passar para vocês. Tá aqui, gente. Esse é o mapa. Aqui é o Parque Tanguá, aqui é o Parque Tingui e aqui finaliza no Barigui, tá? Você vai correr uma distância aproximada de 11,1 quilômetros e um ganho altimétrico de 121 metros. E aqui nós temos a altimetria. É importante dizer que esse desenho ele foi feito no Strava e que o cálculo é inteiro feito pelo Strava. Existem alguns valores aproximados, mas é bom para a gente ter uma ideia. Vamos ver quais são as ruas que nós vamos correr esse percurso. Então tá aí, gente, ó. Nós vamos sair aqui do Parque Tanguá, no início já uma subida.
vamos cair aqui nessa rua, que é, na verdade, a continuação dela já é a Fredolin Wolff. Então nós vamos descer a Fredolin Wolff, vamos descer até chegar aqui nesse ponto, que é o início do nosso Parque Tingui. Vamos correr por dentro, ou melhor, pelo meio do Parque Tingui, tá? Pelo meio do Parque Tingui, observe aqui, ó. Não é pela lateral, onde tem muitas subidas, aqui é pelo meio do parque. Isso facilita um pouquinho, que deixa uma parte um pouquinho mais plana. Vamos entrar aqui nessa parte de trás do parque. Aqui, para você ter uma ideia, é o ponto de transição, né, para o último trecho. Então aqui já estamos correndo no último trecho. E pegando esta rua aqui, ó, que é o início dela, é a rua José Casagrande, o início dela nós vamos ter a tal da subida da Trombini, né? E vamos indo no sentido do Parque Barigui. Observe que a gente cruza a Manuel Ribas, vamos entrar na mata do Parque Barigui, até nesse ponto que nós já estamos na pista do Parque Barigui. Vamos fazer esse contorno pela pista. Aqui está o Museu do Automóvel. Vamos passar por baixo da ponte, fazer essa volta aqui. Estamos ainda na pista do Parque Barigui e vamos fechar esta prova aqui no estacionamento da BR-277 do Parque Barigui, onde finaliza basicamente 11 km e 100 metros. É um percurso de início difícil e de final plano. Eu quero mostrar para vocês no gráfico altimetria. Observe lá. Tá aí, gente. Aqui é o percurso inteiro, mas eu quero que você perceba o que acontece com a altimetria. Bom, começa ali no Parque Tanguá, com essa subida aqui, que ela vai ter mais ou menos 500 metros, com uma pequena descidinha aqui no meio. É uma subida muito forte dentro do Parque Tanguá e já saindo dele. A partir daqui, eu quero que você observe o seguinte. Nós já estamos indo no sentido da Fredolin Wolff. Então, do quilômetro 0,5 até basicamente o quilômetro 2, você tem uma descida forte, uma parte mais plana e depois uma descida forte novamente. Do quilômetro 2 até o quilômetro 6 é a parte mais plana que nós temos aqui dessa primeira parte do percurso, tá? Que é dentro do Parque Tingui, um pouquinho fora e dentro do Parque Tingui. Saindo do Parque Tingui, aqui nós temos a subida da Trombini. Então, o quilômetro 6, você tem uma subida, daí tem uma descida, sobe de novo, desce de novo, sobe de novo, até chegar no Parque Barigui, no início do Parque Barigui, depois eu falo sobre isso. Então, observe que do quilômetro 6 até o quilômetro 7, você tem essa variação altimétrica de muitas subidinhas e descidinhas, uma delas, inclusive, é a subida da Trombini, muito conhecida. Aqui no quilômetro 7, nós entramos na parte de trás do Parque Barigui. Observe que esse início, que é do quilômetro 7 até o quilômetro 7,600, são 600 metros de uma descida, que é a parte da mata do Parque Barigui. E daqui em diante, é aquele plano que a gente conhece do Parque Barigui, do quilômetro 7,6 até o quilômetro 11,100, né, basicamente, que é a parte plana do Parque Barigui. Eu diria que é um percurso mais tranquilo em relação ao primeiro das lutas. Beleza, gente? Agora, então, nós vamos começar a análise do percurso do solo, dos 20,5 quilômetros para quem vai fazer este percurso da Entre Parques sozinho, sem fazer revezamento com ninguém. Vamos ver o que vai passar para vocês aí na tela. Tá aqui, gente. Primeiro eu quero dizer para vocês que esse percurso ele foi desenhado no Strava e nós temos então aqui uma distância de aproximadamente 20,42 km, um ganho altimétrico de 288 metros, larga do Museu do Olho e termina no Parque Barigui, passando pelo São Lourenço, Tanguá e Tingui. E também aqui embaixo nós temos a altimetria, que a gente já vai falar sobre ela. É um percurso bem desafiador, técnico e que tem que tomar cuidado no começo. Porque se eu dividir em 4 partes o percurso, que são os 4 trechos do revezamento, o segundo trecho é o mais difícil, depois a gente entra numa parte um pouquinho mais tranquila para voltar a ficar difícil e terminar no plano.
Então, muito técnico, tem que tomar cuidado para você não se emocionar no começo. Mas eu vou mostrar para vocês o percurso como um todo. Observe lá no gráfico. Muito bem, gente, então vamos lá. Aqui nós temos o Museu do Olho, só que nós estamos aqui na rua lateral, na Manuel Eufrásio. Vamos entrar na Marechal Hermes, aqui é o Museu do Olho. Vamos descer a Deputado Mário de Barros, vamos pegar a Matheus Leme, vamos correr uma longa distância pela Matheus Leme, faz uma quebra, pega a rua lateral aqui, no sentido do Parque São Lourenço. Mas nós voltamos na Matheus Leme e aqui fazemos mais uma quebra, pegando aqui o início do Parque São Lourenço. Vamos correr 3/4 do Parque São Lourenço, já estamos no segundo trecho. Vamos sair na parte de trás do Parque São Lourenço, onde tem um estacionamento da parte de trás, e vamos entrar pelo bairro. Aqui não são ruas nada conhecidas e a parte mais difícil do percurso, até inclusive a gente chegar na João Gava. A João Gava é a rua da pedreira Paulo Leminski. Aqui é a pedreira, nós temos uma subida muito forte aqui na João Gava. Vamos pegar essa rua que é a Eugênio Flor, que vai nos levar exatamente até o Parque Tanguá. Aqui é o Parque Tanguá. Entramos no Parque Tanguá, vamos nessa parte lateral do Parque Tanguá, que é uma descida muito forte. E daí, quando a gente fizer essa volta por trás, e já estamos indo aqui, voltando para o início do Parque Tanguá, vamos dizer assim, aqui nós temos também uma subida muito forte que vai até o final do Parque Tanguá. É a subida mais íngreme da prova, depois eu vou falar a quilometragem toda certinha. Saímos do Parque Tanguá, vamos pegar essa rua aqui que é a Fredolin Wolff, vamos descer, literalmente descer a Fredolin Wolff, no sentido do nosso Parque Tingui. Aqui é o Parque Tingui. Vamos pelo meio do Parque Tingui, por dentro dele, não pela lateral onde tem um monte de subida. Aqui é uma parte plana, inclusive, do Parque Tingui. Vamos indo para o seu final ali do Parque Tingui, né? Ó, tá indo aqui, aqui faz uma quebra no lago, muito bonito o Parque Tingui. Vamos passar pela parte de trás aqui até acessar a Rua José Casagrande. A Rua José Casagrande é aquela rua que tem a famosa subida da Trombini e que vai nos levar até o Parque Barigui. Observe que nós temos aqui a Avenida Manuel Ribas, vamos cruzar a Avenida Manuel Ribas e aqui já é o Parque Barigui. Entramos na mata do Parque Barigui e aqui já estamos na pista do Parque Barigui. Na pista do Parque Barigui, a gente vai fazer aqui um contorno, aqui é o Museu do Automóvel, para você ficar ligado onde a gente está. Vamos fazer esse contorno e ainda pela pista, nós vamos até o outro lado do Parque Barigui, que é aqui, ó, no estacionamento da BR-277, onde finaliza essa prova. É um percurso muito técnico, como eu disse, eu não vou me estender muito aqui nesses detalhes, porque eu quero falar para vocês a altimetria da prova. Observe. Muito bem, gente, estamos aqui então com a altimetria da prova, é isso aqui mesmo, tá? Então, claro que nós estamos falando aqui de um percurso de 20 quilômetros, então muita coisa a gente tem que analisar. Bom, vamos lá. Nós temos aqui, no início da prova, nós temos uma descida que vai do quilômetro 0 até o quilômetro 1, basicamente, tá? Agora, do quilômetro 1 até o quilômetro 4, nós temos aqui este falso plano tendendo para uma subida forte no final, vamos dizer assim, até chegar basicamente ali no início do nosso São Lourenço. No São Lourenço a gente entra nessa parte plana. E agora aqui que eu quero te chamar a atenção. Do quilômetro 5 até o quilômetro 7,4, nós temos uma parte muito técnica da prova, que é dentro do bairro ali, saindo do São Lourenço, passando pela João Gava e passando pela pedreira Paulo Leminski. Então, ó, do quilômetro 5 até o quilômetro 6, nós temos essa subida. Depois nós temos do 6 até o 6,300, uma descida bem tranquila. Depois uma parte plana. Do quilômetro 7 até o quilômetro 7,6, uma subida muito íngreme da prova. E aqui, do quilômetro 7,5 até o quilômetro 9, nós temos parte lateral do Parque Tanguá. É uma descida bem forte, né, como você pode perceber, então ela tem do 7,5
até o 8,7. E aqui, gente, nós vamos chegar na subida mais íngreme da prova. Do 8,7 até basicamente o 9,8, vamos aproximar? Do 8,5 até o 10, você tem uma subida muito forte dentro do Parque Tanguá. Já estamos chegando no terceiro trecho da prova, vamos dizer assim. Saindo do Parque Tanguá, no quilômetro 10, você vai ter uma descida que vai até o 11,5 basicamente. Tem uma pequena subida aqui no meio, mas não é nada demais. Do 10 até o 11. E aqui nós vamos entrar do 11,2 basicamente até o 15,1 é dentro do Parque Tingui. Uma parte bem plana dentro do Parque Tingui. Então, do 11,2 até o 15,1, basicamente. Saindo do Parque Tingui, do 15,2 até o 16,3 é a famosa subida da Trombini. A subida é essa primeira da Trombini, mas ela continua, né? Porque ela tem uma descidinha, depois volta a subir, desce, e aqui nós começamos uma última subida dessa parte, onde nós vamos cruzar a Manuel Ribas. E quando a gente chegar exatamente no topo, aqui no 16,3, nós já estamos entrando no Parque Barigui. Essa descida do Parque Barigui é porque é dentro da mata. Então a gente vai descer a mata, que é do 16,4 até o 17, e depois do 17 até o 20,5 é essa parte plana que nós temos dentro do Barigui, um trecho que nós conhecemos bastante, afinal de contas, quem de nós não correu no Parque Barigui, né? Tá aí, gente, a análise do percurso da corrida de revezamento Entre Parques 2023. Olha, se você assistiu o vídeo inteiro, meus parabéns. Agora, se você assistiu a esse vídeo de forma fracionada ou dentro do seu trecho e agora está assistindo esse final, eu peço, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube e nas outras redes sociais que estão passando tudo aqui para vocês. Deixa aquele like e a gente se encontra na corrida de revezamento Entre Parques 2023. Um beijo, abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.